Robson Roberto, coronel do Corpo de Bombeiros, ele está dando um balanço de como que andam as operações. Vamos acompanhar nesse momento. Sobre os escombros. Em relação às vítimas que estão habitando o restante dos prédios, isso é um trabalho que tem que ser feito pela Defesa Civil do município, juntamente com a Prefeitura. Nós estamos aqui concentrados em fazer o resgate de vítimas, se Deus quiser, com vida dos escombros que ali se encontram. As informações que foram repassadas por testemunhas, coronel, quantas vítimas que ainda existem nos escombros? A chuva é um ponto de dificuldade. Infelizmente a chuva ela prejudica, né? Mas graças a Deus agora começou a estiar, a gente está com expectativa de sucesso maior na operação por conta disso. Isso reforça a esperança? Dizer mais ou menos onde essas vítimas que estão soterradas podem estar? Mais ou menos naquele canto, no quarto? Estão fazendo esse mapeamento com vocês? Quando acontece o desmoronamento, volto a dizer, ele acontece de forma desarmônica, então existe deslocamento de massa, de concreto. A gente não tem como precisar, apesar de a gente saber onde estavam os localizados os apartamentos que vieram a colapsar. Então a busca ela é feita de acordo, como eu falei, utilizando as técnicas de salvamento que o Corpo de Bombeiros tem, utilizando os cães para nos dar indicação e fazermos uma busca mais centralizada e correta. Quantas pessoas foram localizadas e quantas estão desaparecidas, coronel? Como foi informado, nós temos 19 vítimas no total, dos quais, das 19, 3 já foram socorridas, 2 com vida e 1 sem vida. Deixa eu aproveitar. Essas pessoas sem vida foi localizada de que horas, coronel? É um homem ou uma mulher? O que é que o senhor pode adiantar para a gente? As vítimas socorridas foram 2 mulheres com vida, uma para o Hospital da Restauração e outra para o Hospital Miguel Arraes, e um homem em óbito. Esse homem foi localizado de que horas e que localidade ali na parte dos destroços? Veja, a gente não tem como dizer em que localidade do destroço, porque como eu falei, na hora que acontece o desabamento, esse desabamento, aquela configuração inicial que existia, a questão do apartamento, ela fica desconfigurada por conta do desabamento. O corpo que encontramos foi algo em torno de 1 hora atrás. Qual que é a maior dificuldade, coronel? A gente continua ao vivo no Balanço Geral para todo o estado de Pernambuco. A gente acompanhou a coletiva do senhor pela metade, então por isso que eu refaço a pergunta. Qual que é a maior dificuldade nesse momento? É um trabalho de paciência, é um trabalho que a gente tem alguns pontos de dificuldade, como a chuva, por exemplo, que até há pouco tempo estava realmente chovendo muito, então isso para a gente não é bom. Temos um efetivo aqui qualificado, mas temos a ajuda de voluntários. Os voluntários nos ajudam muito, mas assim, como eu falei, a maior dificuldade é a remoção dos escombros para que a gente possa encontrar o mais rapidamente possíveis vítimas com vida, para que a gente tenha sucesso na operação. Vocês estão trabalhando com o número de quantas vítimas, de quantas pessoas desaparecidas? Como eu falei no início, total de vítimas que a gente catalogou, 19. 3 já devidamente retiradas, 2 com vida e 1 sem vida, tem 16 ainda. Uma delas a gente já tem acesso e o pessoal está fazendo inclusive tratamento com oxigênio nela, ela está responsiva. A gente consegue observar que existem muitas partes de concreto, inclusive bolsões de ar pode existir ali. Escutaram a voz de algum pedido de socorro? Essa vítima que a gente está inclusive em tratamento com ela, está finalizando o resgate dela, foi através de uma comunicação que a gente conseguiu manter. Está sob os escombros ainda, mas livre já. A gente está ao vivo conversando com o Robson Roberto, que é coronel do Corpo de Bombeiros, e está dando um balanço atual de como está a operação aqui nesse trabalho para resgatar as pessoas que estão soterradas ainda. Não tem hipótese de pegar alguém sem vida. Nosso trabalho aqui é resgatar todos com vida e assim será. O trabalho dos cães farejadores é primordial, coronel. Sim, os cães são fatores que facilitam muito o nosso trabalho. A informação inicial é que seria apenas parte de um prédio, mas não, foi um prédio por completo que veio abaixo. Um prédio parcialmente colapsado e são 8 apartamentos nesse colapso. A informação, então, de que um prédio completo não procede. Não procede. Só foi parte de um prédio, é isso? Perfeito, parte de um prédio, compreendendo 8 apartamentos nessa parte parcial. Quantas famílias estavam morando lá? O que é que o senhor recebeu de informação com relação a essa quantidade de pessoas? De quantas famílias estavam na hora, no local, o que a gente tem já certo, pelo que foi levantado pela Secretaria de Assistência Social do município e nossos militares do Corpo de Bombeiros, é que temos 19 vítimas. Das 19, é aquilo que eu falei para vocês, 3 já resgatadas, 1 sem vida. Esse homem estava em que parte? Quanto tempo que vocês estão trabalhando na operação? A equipe, esse chamado entrou antes das 7 horas. O Corpo de Bombeiros, assim que recebeu o chamado, se deslocou rapidamente para cá. Um pouco depois das 7 horas já estávamos no local, fazendo as primeiras ações para o resgate das vítimas.
Ok, Coronel, qual que vai ser agora Começou a chover. Quando começa a chover, o trabalho fica ainda mais complicado. Como eu falei, a chuva é um ponto de dificuldade, mas o Corpo Bombeiro está aqui preparado, independente do terreno, independente do tempo, para cumprir seu lema, vidas alheias, riqueza salvar, e assim será. Coronel Robson Roberto, coronel do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pelas informações. Ele vai voltar lá para o trabalho onde as equipes se concentram e também bem perto ao ponto onde está Robson, na verdade, Bruno Araújo. Vou pedir para Cleiton Barros virar a câmera para cá, só para a gente contextualizar, Gernan. Rapidinho. Aqui a gente está no cordão de isolamento, bem distante do prédio, a cerca de 500, na verdade, 500 metros não, acho que 400 metros do ponto onde o bloco desabou. Cleiton Barros, por favor, vira a câmera aqui para mim, rapidinho. Aqui tem um cordão de isolamento, existem muitas pessoas que estão acompanhando esse trabalho, são pessoas, são amigos, tem parentes. Meu amigo, você chegou aqui desde cedo, está acompanhando, daqui a pouco eu vou conversar contigo. A Defesa Civil, meu diretor Pablo Esteves, nesse momento está dando uma coletiva e está aqui. Eu tenho um tempinho para conversar com a Defesa Civil, porque eles vão voltar para lá, os profissionais. Bruno Araújo já está bem perto do ponto, só para o pessoal de casa, a Defesa Civil. Quem que é da Defesa Civil? A gente está ao vivo, por favor. Como é o nome da senhora? É Cíntia, né? Cíntia do quê? Silva. Cíntia Silva. A senhora é da Defesa Civil, gerente? Eu sou secretária executiva. Secretária executiva. Secretária executiva, como é que estava a questão jurídica desse prédio? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Esse prédio foi interditado em 2010 e foi realizada uma atualização em 2018. Então, já tinha a seguradora, né? A seguradora estava à frente. A Defesa Civil começou esse ano uma vistoria em vários prédios no município. A gente tem em torno de 245 prédios caixões em Paulista. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Não só aqui no Janga. No Janga, a gente já conseguiu fazer 32 vistorias. Então, existia essa programação. Então, assim, no entorno, a gente já evacuou esses blocos, né? Que está no entorno aqui do desastre. E estamos fazendo o cadastramento dessas famílias, né? A Secretaria de Políticas Sociais está aqui atendendo as famílias para encaminhar elas para um benefício. Me tire uma dúvida, foi interditado justamente por causa do risco de desabamento em 2010. Em 2012 ele foi ocupado. Como é que fica essa questão da fiscalização dos prédios que são ocupados de forma irregular? Infelizmente, às vezes as pessoas reocupam, a gente sabe a necessidade, né, a problemática de habitação, mas quando a gente vem, o pessoal às vezes nem denuncia, né? Eles ficam com medo que a gente venha realmente retirar eles, entendeu? Então a gente busca a Procuradoria do município, né, para a gente tirar da melhor forma, sem causar nenhum tipo de dano com a família. A secretária executiva Gernan Lopes, lá no estúdio, está acompanhando a nossa entrevista e tem uma pergunta a fazer. Gernan, estou te ouvindo, pode fazer que eu repasse para a secretária. Isso. Ô, Rafael, eu gostaria de saber, no município de Paulista, hoje, qual é a realidade? Quantos prédios estão condenados com risco de desabamento? Silva. Gernan Lopes, lá no estúdio, quer saber quantos prédios estão condenados com risco, né, de desabamento aqui no município de Paulista. Conforme eu falei, a gente está fazendo uma nova atualização, né, porque o último levantamento feito pelo ITEP, né, que é um órgão especializado, foi em 2008. Então, a gente começou a fazer, então a gente já tem em torno de 50% do total de prédios. Infelizmente, alguns reocupados e outros estão só com a vigilância da seguradora. Então, no universo de mais de 200 prédios caixão, esse ano a gente já conseguiu interditar 2, Jardim Maranguape e Maranguape 1. E continuamos com a nossa programação de vistorias.